Bom, pessoal, meu nome é Diego Fênix, sou aluno de Engenharia da Computação da Universidade Federal de Pernambuco e sou monitor da disciplina de servomecanismos do professor Carlos Alexandre. Hoje a gente vai dar uma olhadinha em erros de estado estacionário. Vou aqui comentar alguns conceitos e fazer uma revisão, né, do que vocês viram em sala e apresentar algumas questões, resolver algumas questões com vocês aqui. Bom, inicialmente o que nós tínhamos lá um sisteminha que tinha uma função de transferência e eu tinha entrada e saída, certo? E aí esse sistema era um sistema de malha aberta. E depois a gente foi para um sisteminha mais rebuscado, que era algo do tipo que tinha uma realimentação, né, assim. Tinha aqui duas funções de transferência, tinha a saída e tinha a entrada. E aí essa saída aqui, ela voltava nisso e realimentava o sistema. Bom, o que a gente vai ver aqui hoje são erros de estado estacionário. E o que nós queremos é o seguinte: dado alguma entrada de teste, que a gente vai estabelecer aqui algumas entradas de teste, como por exemplo, uma entrada degrau, uma entrada rampa, ou então uma parábolazinha. Então, essas são algumas das entradas de teste que a gente vai submeter o sistema da gente para que, dada essa entrada, eu tenha ele como resposta da saída. Então, por exemplo, se eu coloco aqui um UDT aqui, a ideia é que saia aqui também um UDT para que a entrada seja igual à saída, certo? Então, nós temos que o erro da gente, o erro no caso na frequência, a gente tem um erro também no tempo, né? Mas o erro na frequência, ele é dado pela diferença da entrada pela saída. Se eles forem iguais, o erro da gente vai ser zero, não é isso? Então, vamos voltar aqui. No caso do sistema de malha fechada, de malha aberta da gente, o que nós queremos é saber qual a diferença de C menos R, né? Então, é só a gente pegar aqui, puxar de C, puxar de R, junto os dois aqui numa bolinha, sei lá. Aqui eu coloco ali como entrada negativa. Então aqui eu vou ter o meu erro, que nada mais é que C, como a gente viu, C menos R. Certo? Bom, para o sistema de malha fechada, que é no caso de realimentação, a gente vai começar considerando esse H aqui como sendo 1. Ou seja, vamos desconsiderar essa função de transferência aqui. Vamos só puxar direto da saída e vir para aqui, né, para a entrada. Bom, então, observando o sistema, a gente vê que o erro, que é novamente C menos R, ele está exatamente aqui, ó. Se a gente colocar aqui como negativo. Aqui não é C, não está entrando C. Como é negativo, vai ficar menos C. Opa, errei, né? Que é R menos C. Isso aqui é que é o erro. Tinha colocado como lá? C menos R, né? Errado. Isso aqui é R menos C. Bom, então temos que o erro está bem aqui, ó. No caso do sistema de malha fechada com realimentação. No caso aqui a gente está colocando a realimentação unitária para iniciar, né, a brincadeira. Então vamos lá. Aqui, como a gente tem que o nosso C daqui, ele nada mais é que o R vezes o G, né? Opa,
é o R vezes G, né, que é a entrada vezes a função de transferência da saída. Então, a gente pode substituir ele aqui, ó. Vamos só colocar isso tudo aqui para lá. Então, temos que, substituindo C, que é R vezes G, e aí, fazendo a brincadeirinha, isso aqui vai ficar R1 menos G, que fecha nosso erro de estado estacionário no domínio da frequência para o sistema de malha aberta. No sistema de malha fechada, a gente tem novamente que é a entrada menos a saída, só que a saída, que é, veja, é aqui, é a entrada desse negócio aqui que é E vezes G, para dar a saída C, não é isso? Então, temos que R, substituindo C aqui, que é E vezes G, certo? Isso é. Aí eu posso jogar para o outro lado, isso aqui, né? Jogo lá para o outro lado. Isso aqui vai ficar E1 mais G é igual a R. E jogando esse negócio aqui lá para o outro lado, vai ficar E é igual a R1 mais G. Bom, então temos duas formulazinhas, né, que a gente deduziu aqui. Um é para sistema de malha aberta. Vou até copiar esse negócio aqui para colocar lá embaixo. Cadê copiar? Um é de malha aberta. E esse aqui é de malha fechada. É isso? Só para colocar ele aqui, para ficar mais fácil. Bom. Aberta. Fechada. Aí o que acontece? Um cara deduziu aí, tem lá no slide, deduziu o seguinte: se eu quero, agora no domínio do tempo, porque eu estou querendo o quê? Eu estou querendo o erro, estado estacionário, é quando o sistema passa por toda a tribulação, né? Todas as estabilidades e tal, instabilidades, até se estabilizar. Que é quando, lá no finalzinho, quando o tempo, né, anda bastante, e lá no finalzinho, quando tende a infinito, eu quero saber como é que fica esse erro quando o sistema se estabilizar. Estado estacionário é isso. Então vamos lá. Um cara disse que é o seguinte: se eu quero o erro de estado estacionário quando o tempo tende a infinito, ou seja, lá na frente, lá no futuro, isso aqui a gente vai simbolizar como assim, beleza? Isso aqui, o cara deduziu que é o seguinte: é S vezes o meu erro no domínio da frequência. Com S, vê só, com S tendendo a zero. Aqui era T tendendo a infinito e aqui é S tendendo a zero. Então, temos a formulazinha genérica da gente, que é essa aqui, certo? Que a gente vai utilizar bastante. Então, essa fórmula aqui vai ajudar bastante a gente. Aí vamos lá. No caso, como a gente tinha visto aqui, como é que fica? Vamos lá, vamos tentar deduzir no domínio do tempo para cada uma dessas. Aqui fica, vou colocar aqui mesmo, né?
Aqui fica E no infinito é igual a S vezes Ezão no nome da frequência, que é igual a S vezes R 1 menos G. Pronto. Ficou aí de boa, tranquilo. E aí o que a gente faz agora? Vamos tentar fazer a mesma coisa para o sistema de malha fechada. Então vamos lá. Aqui como é que fica? Nosso erro, quando t tende a infinito, é igual a S, vou colocar logo o resultado aqui. Fica R1 mais G, não é isso? Pronto, tranquilo, a gente vai utilizar bastante isso aqui. Assim, só para lembrar que tanto aqui como lá, aqui é quando S tende a zero, e a mesma coisa lá, né? Quando S tende a zero, só para lembrar pra gente. Pronto, a gente podia colocar de forma mais formal, né? Colocar limite disso aqui, pronto, todas aquelas frescuras. Mas aqui só para lembrar pra gente que a gente está considerando isso aqui como S tendendo a zero, certo? E aí a gente começa a analisar esse caso aqui de sistema fechado, com realimentação unitária. O que a gente tem é uma análise que a gente vai fazer tanto para a entrada R quanto para a função de transferência G. E aí tem 3 tipos de entrada que a gente tinha visto, 3 entradas diferentes, e tem 3 tipos de função de transferência que a gente vai dar uma olhadinha agora. Bom, inicialmente, só para a gente ter uma ideia, porque a gente vai utilizar esses tipos, a gente vai ver depois, mas as funções de transferência, elas são divididas em 3 tipos. Vê só. É tipo 0, tipo 1 e tipo 2. Simples assim. Mas qual a diferença delas? Vê só, vamos analisar um pouquinho melhor quem é a função de transferência G, né? G, ela nada mais é do que como se diz? Um polinômio aqui em cima no numerador, né? Com seus zeros, que a gente chama de zero mesmo, da função de transferência, né? Então, vamos colocar aqui, e assim vai, né? E aqui embaixo, no polinômio do denominador, nós temos os polos, que porventura pode ter o polo na origem, certo? Isso aqui pode ser de grau N, assim como qualquer um outro polo desse. E é isso que a gente vai analisar. Sim, só para a gente sacar aqui, que é polo na origem, né? Quando o polo aqui é zero, mas isso aqui fica, no final das contas, fica só S elevado a N, né? Bom, então, dependendo desse Nzinho aqui, é que a gente vai ter, se N é igual a zero, tipo zero, como a gente tinha visto lá. Se N é igual a 1, isso aqui é tipo 1. E se N é igual a 2, tipo 2. Pronto. Então, já sabemos como é que a gente sabe identificar qual é o tipo da nossa função de transferência. Baseado em que grau eu tenho para o polo na origem. Esse polo S menos zero aqui, né? Se ele não existir aqui no polinômio denominador, é porque o N foi igual a zero.
Que aí isso aqui tudo ficou 1, né? Bom, vamos lá. Por que a gente está analisando isso aqui? Porque dependendo do tipo da minha função de transferência, eu vou ter erros de estado estacionário diferentes. Vamos analisar um pouquinho melhor isso aqui. Aí ver só o que é que acontece. Quando eu tenho, vamos colocar aqui um exemplo, considerando, imagine, vamos considerar aqui, para a gente começar a dar exemplos, vamos considerar que a entrada da gente tenha sido um degrau, certo? Entrada tenha sido um degrau. O degrau, a transformada de Laplace do degrau é 1 sobre S, né? Ou seja, passando a entrada para o domínio da frequência, a gente tem 1 sobre S, certo? Então, vamos colocar isso aqui na formulazinha do erro. Fica erro, estado estacionário, isso aqui é um infinito, é igual a, como a gente tinha visto, limite, só que a gente nem colocou, né? Mas limite, quando S tende a zero, de S, no caso para sistema de malha fechada, a gente tem R, 1 mais G. E como a gente tem que esse R é 1 sobre S, então vamos lá logo substituir, né? Vou colocar aqui 1 sobre S. Aí perceba, esse S aqui corta com esse S de cá. Isso aqui vai ficar limite S tende a zero de 1 mais G. Que 1 mais G a gente sabe, quem estava analisando ele quase agora, a gente sabe que é alguma coisa aqui em cima, S a N e alguma coisa aqui embaixo, certo? Então o que acontece? Se nós temos o limite, o que nós queremos saber é o limite disso aqui tudo, então perceba, como é que é aquela regrinha lá do limite? Se eu tenho limite de A sobre B, isso aqui vira limite de A sobre limite de B, né? Ou seja, o limite ele vai para cima e para baixo. E se eu tenho, mesma coisa, né? Limite de A mais B, como é que fica? Fica limite de A mais limite de B. É isso que a gente vai fazer aqui, ó. Esse limite tanto se propaga para cá, quanto para baixo, né? E para cada carinha desse aqui. Então, no final das contas, esse limite de 1 aqui em cima, considerando só aqui em cima, vai dar 1, né? Quando S tende a zero. Então, como é que fica? Isso aqui fica limite de 1 sobre limite de 1 mais limite desse meu Gzinho aqui. Isso aqui tendendo a S tendendo a zero, S tendendo a zero, como a gente tinha visto, e S tendendo a zero, né? Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 1. É isso? Então a gente fica com 1 mais nosso Gzinho aqui com esse S tendendo a zero. Que é o que a gente estava tentando analisar aqui agora. Aí vamos dar uma analisada. O que a gente tem é com S tendendo a zero, né? O que acontece se, por exemplo, o nosso G, nossa função de transferência, seja do tipo zero? Acontece que a gente vai ter alguma coisa desse tipo, ó, esse cara aqui morre, não existe. Aqui vai ter alguma coisa do tipo, sei lá, colocar aqui uns exemplos. 2, 3 e 5. Aí o que acontece? Quando S tende a zero,
considere isso aqui como sendo zero, isso aqui como sendo zero, isso aqui como sendo zero. Logo, o erro de estado estacionário, que é, né, 1 sobre 1 mais o limite, que a gente acabou de encontrar aqui, ó. O limite disso aqui, quando s tende a zero, vai dar 2, isso aqui vai dar 2 sobre 15, não é isso? Só que aqui é negativo, vai ficar negativo, com negativo vai ficar positivo. E em cima vai ficar negativo, né? Então vai ficar menos 2 sobre 15. Então aqui vai ficar menos 2 sobre 15. E aí meu erro de estado estacionário vai ficar 15 passa para cima, aqui vai ficar 15 menos 2, 13, não é isso? Eu espero que seja isso mesmo. Aqui fica 15 sobre 15, esse 15 aqui joga lá para cima, e aqui vai ficar 15 menos 2, isso mesmo. Bom, então a gente encontrou uma constante. Isso aqui é uma constante, né? Logo, perceba, se eu tenho a entrada U de T e eu tenho que é um tipo 0, eu tenho que a minha saída, o meu erro vai dar uma constante. No caso aqui deu 15 terços. Agora vamos considerar que não seja tipo 0 não. Vamos ver, por exemplo, tipo 1. Tipo 1 quer dizer o quê? Que tem S e esse Nzinho aqui é 1. Não é isso? E aí o que acontece quando eu tenho... Deixa eu apagar isso aqui tudo. Quando eu tenho no tipo 1, esse S aqui vai virar 0, né? Quando S tende a 0, isso aqui vai virar 0. Logo, perceba, tudo isso aqui vai virar 0 também. Certo? Então eu vou ter um negócio mais ou menos assim, ó. Eu vou ter aqui menos 2 e aqui embaixo 0. Na verdade não é 0, né? Porque é limite, então a gente chega bem pertinho de 0. E aí, bem pertinho eu digo 0, 0, 0, 0, 1, por exemplo. Bem, né? Aí o que acontece quando isso aqui é 2 sobre 0? No caso do limite, isso aqui tende a infinito. Não é isso? E aí, se nosso limite de g tendeu a infinito, voltando para cá, isso aqui tendeu a infinito, então eu tenho aqui 1 mais infinito vai dar infinito. Logo eu tenho aqui, no final das contas, 1 sobre infinito, no caso do limite, né? Isso aqui vai tender a 0. Então eu tenho que o meu erro de estado estacionário, que antes era uma constante, agora vai ser 0. Então, analisando aqui, eu tenho novamente uma entrada, continua a mesma entrada, né? Que é um degrau. E agora tipo 1. O que aconteceu? Aconteceu que eu tive um erro 0. Certo? Que é bom, massa. Agora vamos ver, vamos considerar tipo 2. O que acontece no tipo 2? Tipo 2, isso aqui... Isso já está uma bagunça, né? Isso aqui vai ser elevado a 2. Vamos ver se não é. Vou até colocar vermelho aqui. Isso aqui vai ser elevado a 2. Mas pela análise da gente, o que é que a gente fez? Se S está tendendo a 0, então eu substituo também isso aqui por 0, né? Vai ficar a mesma coisa. Isso aqui por 0, isso aqui por 0. Logo, vai dar a mesma situação. Menos 2 sobre 0, isso aqui tende a infinito. E aí, novamente, vindo para cá,
essa minha análise aqui de G vai dar infinito, e aí vai ficar 1 mais infinito aqui embaixo, né, do denominador, vai ficar infinito, aí vai ficar 1 sobre infinito, e novamente eu tenho meu erro de estado estacionário igual a zero. Beleza? Então, vamos colocar aqui embaixo. Também para o U, que eu nem mudei a entrada, né? Então, para o e tipo 2, dessa vez, eu tive o meu erro também zero. Pronto. Mas perceba que isso segue uma certa lógica, né? Quando você entende qual é a sacada aqui, aí você não precisa fazer essas contas todas. Você já percebe qual vai ser a saída. Qual vai ser o valor do erro de estado estacionário. Isso tudo a gente considerou para a entrada degrau. Agora vamos tentar fazer a mesma análise para a entrada sendo, por exemplo, uma rampa. Rampa a gente tem o quê? A gente tem R, a entrada, né? Ela é T, U de T. Uma rampinha. Um negócio mais ou menos assim, né? Por exemplo. E aí, a Laplace da entrada é 1 sobre S ao quadrado. Certo? Só para colocar aqui no mapinha, a gente tem como entrada de teste o de T, que é o degrau. A gente tem T, o de T, que é a rampa. A gente tem T ao quadrado, o de T, não é isso? E as funções transformadas em Laplace delas é 1 sobre S ao quadrado. E aqui, se eu não me engano, é 1 sobre S ao cubo. Acho que tem algum valor aqui em cima, diferente. Mas enfim, é mais ou menos isso. É S. Isso aqui aqui só vai me dar alguma constantezinha, que não lembro qual é. Mas aqui aqui os valores de S no denominador são esses. S ao quadrado e S ao cubo. Aí o que temos aqui? Temos que o erro de estado estacionário, né? Quando t tende a infinito, isso aqui é S vezes R, mesma coisa para todos, né? 1 mais G, quando S tende a infinito, ou quando S tende a zero. E aí essa entrada aqui que ele deu é 1 sobre S ao quadrado. E aí o que vai acontecer aqui? Isso aqui corta com isso aqui, né? Vai ficar em cima, vai ficar 1 sobre S, mas eu vou colocar esse S para baixo, que ele vai ficar aqui, ó. S vai ficar 1 mais G, né? Aí vamos fazer a distribuição aqui, para encurtar logo o negócio. Vai ficar S, SG. Beleza. E isso, novamente, com S tendendo a zero. Isso é o limite. E aí, mesma coisa que acontece antes, esse 1 de cima aqui vai ficar 1 quando S tende a zero, vai dar 1. Então, vou colocar logo 1 aqui. S, quando S tende a zero, é zero. Então, vamos colocar aqui é zero. Mais a nossa análise que a gente estava fazendo antes, né? Limite quando S tende a zero da função de transferência. E aí, novamente, aquela mesma análise, só que dessa vez a gente... tem um S aqui, né? Tem esse Szinho aqui, ó, antes do limite, certo? Que esse S
Não, antes do limite não, dentro do limite, na verdade. Esse S aqui. E esse S vai influenciar. Porque, vê só, vamos catar de novo o jeitão do G, que é um negócio mais ou menos assim. G é igual a alguma coisa aqui em cima, alguma coisa aqui embaixo, e S elevado a N, né? Vezes, ou seja, os polos na origem. E aí o que acontece? Dessa vez a gente tem esse S aqui. Então, o limite de S vezes alguma coisa aqui em cima, S elevado a N, alguma coisa aqui embaixo. Quando S tende a zero. Pronto, o que nós temos de diferente é esse S daqui, que entrou na história. E aí o que acontece? Se, no caso, a gente tiver um tipo 0, tipo 0 é quando n igual a 0, né? E aí, n igual a 0, isso aqui morre, né? Isso aqui vira 1. Só que a gente tem, como é S tendendo a 0, esse S aqui, ele tende a 0. E aí, o que vai acontecer? Isso tudo aqui vai dar 0, né? Aqui embaixo vai dar uma constante. Então, isso aqui vai ficar alguma coisa tipo 0 sobre um K qualquer, que vai dar 0, né? Certo? E aí, vindo para cá, isso aqui deu 0, no caso da gente. Vai ficar aqui o erro do estado estacionário é igual a 1, 0 sobre 0, que é... Isso aqui na verdade, é o limite, né? Quando S tendeu a 0 e deu isso aqui. Então, isso aqui vai ficar infinito. Vai tender ao infinito. Ou seja, quando tende ao infinito, quer dizer o quê? Que R, porque o erro é R menos C, né? Entrada menos saída. Ou seja, a diferença entre eles vai tender a zero, vai tender ao infinito, ou seja, eles vão se distanciar cada vez que o tempo passar, né? Bom, isso a gente fez análise para o tipo 0. Lembra que antes a gente tinha que, para o tipo 0, a gente tinha uma constante. Cadê? A gente tinha uma constante aqui, para o tipo 0. Não é isso? Mas agora não. Agora, por causa dessa entrada do S, desse Szinho aqui no limite, acabou influenciando tudo. Então, o que eu quero para que nesse limite não saia 0, eu tenho que cortar, fazer com que esse S que apareceu agora, ele saia da história, né? Eu tenho que conseguir cortar esse S daí. Então, vamos lá. Bom, a análise que a gente fez foi tipo 0, com a entrada dessa vez T ou de T, né? Que é uma rampa. O que aconteceu? Isso aqui deu que nosso erro, aqui ó, nosso erro foi infinito. Então vamos colocar aqui. Erro infinito. Beleza. Agora vamos considerar novamente a mesma entrada, T ou de T, para o tipo 1. Vamos dar uma olhada como é que fica. Então, tipo 1, o que é que mudou? Só mudou que o G agora vai ter aqui, vai ter aqui um polo na origem. Então, vai ser S elevado a 1. E aí, esse S elevado a 1, ele vai conseguir bloquear a ação desse S aqui chato, que fez zerar tudo. É isso? Então, o que vai acontecer? Eu vou poder cancelar esse S com esse. Beleza? Aí vai ficar só alguma coisa sobre essa alguma coisa. Que a gente sabe que
Por exemplo, se alguma coisa sobre alguma coisa, é alguma coisa tipo S mais 5, S mais 2, S mais 3. Então, quando é tipo 1 e eu conseguir bloquear a ação do S, desse S que chegou agora, então nós temos com S tendendo a 0, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 0. E a gente tem, nesse caso, 5 sobre 6 nisso. Opa, não é isso. 5 sobre 6, esse é ato falho. Que é uma constante, né? No caso da gente foi 5 sobre 6. E aí, esse limite deu 5 sobre 6, beleza. Vamos voltar para cá, para o eixo estacionário. Então, ficou como? Ficou 1. Não, aqui é 0, né? 0. Aí fica limite. Esse limite aqui deu 5 sobre 6. Esse aqui vai ficar, o erro vai ficar 6/5. Uma constante, certo? Então temos que, para tipo 1, o erro vai dar uma constante. Pode ser que na prova o professor peça para você determinar essa constante. Dessa forma que a gente veio fazendo. Você joga o limite, vai encontrar, no caso essa fração que a gente encontrou aqui, 5/6, volta para o eixo estacionário, substitui aqui no limite que você encontrou, e aí vai dar o erro como uma constante, certo? Então vamos lá. Agora, considerando se for tipo 2. Tipo 2 vai mudar onde? Mesma entrada, T ou de T, só que agora tipo 2. O que vai mudar aqui? Vai mudar esse Nzinho aqui vai ser 2, né? Ou seja, vai ter dois polos na origem. Ou seja, o polo 0, ele vai ter multiplicidade 2, não é isso? Então, o que acontece? Perceba que não só vai cancelar esse S daqui, né? Vai cancelar... Vixe, cadê o S? Não só vai cancelar esse Szinho aqui, com uma multiplicidade do polo 0, mas vai continuar o S aqui existindo. Ou seja, esse S vai voar. Esse cara vai ficar só isso. Vai ficar um Szinho aqui embaixo. Aí o que acontece? Quando o S tende a infinito, esse cara aqui tende a... quando o S tende a 0, esse cara aqui vira 0. Que aí vai matar todo o denominador, vai ficar 0. Então vai ficar alguma coisa do tipo... Aqui vai ficar 5... Vai ficar 5 sobre 0. No limite, né? Que isso vai dar infinito. Ou seja, 5 dividido por um negocinho bem próximo a 0. Bem pequenininho. Que aí vai dar infinito. Aí volta para cá. Isso aqui agora virou infinito. Eu tenho 1 sobre infinito. Que danado é isso? Isso aqui é 0. Ou seja, 1 dividido por um negocinho bem grande. Isso aqui é, sei lá, 10 trilhões. Pode pegar a calculadora aí e fazer essa divisão que vai dar um número bem próximo a 0. Certo? Então, o que a gente percebeu é que para a entrada rampa tipo 2, função de transferência do tipo 2, a gente tem que o eixo está estacionário
deu o que mesmo? Deu 0, né? Deu 0. Aí vê como é que fica. Certo? Bom, essa análise a gente fez para 2 entradas, né? Para a terceira entrada é a mesma análise que você vai fazer também. E aí, depois disso, o que acontece? Tem uma tabelinha que você monta, que é essa tabelinha aqui, ó. Pronto. Que são todas as situações possíveis, né? Por exemplo, tipo 0 com uma parábola aqui. Aí a gente tem... Ah, certo, eu esqueci de falar uma coisa. Lembra que a gente tinha colocado... Deixa eu voltar para lá. No caso, tipo 0, cadê? Ou no caso aqui, do degrau, a gente viu que o erro de estado estacionário era essa fração aqui, não é isso? E a gente fez toda a análise nessa fração. E acontece que ele considera o seguinte, que no caso da entrada sendo uma entrada degrau, ele considera esse cara aqui que a gente fez análise do limite, ele considera limite de S tendendo a 0 de G de S, que foi o que a gente fez aquela análise todinha, né? Para saber se ia dar infinito ou não, se qual era o tipo de G e qual era a entrada, né? Então, ele considera isso aqui sendo o KS dele. KS é porque a gente está considerando aqui o S como... porque a gente considerou como degrau, né? A entrada. Então, ele chama isso aqui de KS. Então, no final das contas, o erro de estado estacionário vai ficar 1 sobre 1 mais KS. Né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui, ó. Ah, não é porque aquele... Aqui, ó. Aqui ele chama de KP. Pronto, é KP mesmo, porque é position, né? Eu lembro do S lá da física. Então, ao invés de KS, é KP. Certo? E quando... Aí só para lembrar assim, ó, como é que é essa associação de KS, KP, não sei o quê? Que ele vai fazer é o seguinte. Lembra que a gente está considerando aqui 3 tipos de entrada, né? E suas respectivas funções de transferência, que são uma dessas 3 tipos aqui. Aí isso aqui você lembra como sendo lá o Szinho da física, que ele chama aqui de position. Aqui vai ser a velocidade. E isso aqui vai ser a aceleração. Perceba que velocidade não é você pegar P e derivar, né? Ou seja, é 1 sobre S aplicado com 1 sobre S. Que aí vai dar 1 sobre S ao quadrado. Então a ideia... Vamos ver aqui. Aí, da mesma forma que ele chamou aqui de KP, esse cara que a gente fez a análise, né, o limite de G de S, a gente vai chamar, no caso que a gente estava considerando a entrada como sendo uma rampa, a gente vai considerar esse cara aqui, que a gente fez toda a análise, ele vai considerar como K de V. Porque lembra que a entrada para esse caso aqui não é 1 sobre S?
Ou 1 sobre S ao quadrado. Então, ele chama de KV, lembrar de V de velocidade. E aí a mesma análise vai ser feita para o caso da entrada sendo uma parábola, né? Uma coisa desse tipo aqui. Que aí nós temos o quê? Isso aqui é o R, né? O R no tempo. A gente tem aqui o RS é igual a 1 sobre S ao cubo, dessa vez. Novamente, o erro está estacionário vai ser S vezes a entrada, né? Que a gente sabe que é 1 sobre S ao cubo sobre 1 mais G de S. Isso tudo fazendo S tendendo a zero, certo? Que aí como é que fica? Fazendo esse limite aqui para cima. Ah não, primeiro eu vou cortar, não é isso? Corto esse S com um desses S aqui, vai ficar, e jogo o S ao quadrado para baixo, né? Vai ficar S ao quadrado 1 mais G. Pronto, é assim, né? E isso com S tendendo a zero. Então, o limite vem tanto para cá, para cima, quanto para aqui para baixo. Isso aqui fica 1 com S tendendo a zero. Isso aqui fica 1 mesmo. Embaixo, eu posso dizer que é S ao quadrado mais S ao quadrado G, não é isso? Isso aqui com S tendendo a zero, vai dar zero. Então, vou colocar zero como ficou na outra vez. E esse cara aqui, com S tendendo a zero, que é que vai ser feita a nossa análise, como a gente fez nas outras, né? Eu vou até colocar assim para ficar mais bonitinho. Arrastar para cá, que é o que? Limite, né? De S tendendo a zero. Esse cara aqui que a gente vai fazer a nossa análise, nesse caso, para uma entrada parábola, ele vai se chamar K de A. A de aceleração, né? Com aquela ideia. Pronto. Então, se a gente chama esse cara de K de A, a gente tem que o erro está estacionário é 1, 0 mais Ka, né? Ou seja, Ka sobre Ka, certo? Que é o que ele fala aqui nessa tabelinha. Ele, veja que ele chama aqui, cadê? Aquele pedacinho que a gente analisa de K de P, no caso, para uma entrada degrau. Aqui aí ele chama de K de V para uma entrada rampa, né? Tudo isso aqui é a entrada rampa. E aqui ele chama de K de A, que é para uma entrada parábola, certo? E aí ele mostra quanto é que dá o erro de estágio estacionário, né? Como a gente tinha visto lá. Certo? Bom, isso tudinho está documentado aqui nesse resuminho que eu fiz, que está disponível naquele link do Dropbox que eu passei para vocês. Certo? Bom, deixa eu dar uma respirada e tomar uma água, né? Volto já.